Olá, galera do Orbit, sejam bem-vindos a mais um Orbit Tips. Hoje aqui com um convidado especial, Lucas Zago, que compartilhou com a gente um caso muito legal que a gente postou lá no Retina Tips e no Orbit essa semana. E aí ele aceitou gentilmente o convite para discutir esse caso devagarinho, dando alguns toques aqui e alguns detalhes a mais do que aquele vídeo narrado em inglês e editado de uma maneira bem curta, né? Acho que a gente sempre aprende bastante, lembrando que quem quiser participar, quem tiver um vídeo legal para a gente editar para o Retina Tips e depois vir aqui discutir com a gente, por favor, entre em contato com a gente para mandar, é sempre muito legal, sempre muito proveitoso. O Lucas Zago é fellow da Escola Paulista de Medicina, trouxe um caso bem bacana. Boa noite, Lucas. Boa noite, Felipe. Não, queria Obrigado. agradecer o convite aí do pessoal do Orbit, especialmente você. Então vamos discutir aí esse casinho desse corpo estranho intraocular, né, metálico. Vou colocar ele aqui. E aí eu tirei a narração do vídeo, né, para a gente pausar e discutindo com calma mesmo. Só começando aqui a abertura. O Lucas aí é de Goiânia, mas está em São Paulo, né, Lucas? Sou de Goiânia, mas estou aqui há uns anos. Se você quiser que vá falando por cima assim do vídeo, mas era um paciente jovem com um trauma ocular penetrante. Ele estava martelando um pedaço de metal e acabou tendo esse trauma com a entrada desse pedaço de metal na região inferior da retina. Na época foi interessante que a gente conseguiu fazer um OCT ultra wide field, mas assim, realmente para documentar, para ver aonde estava localizado, se estava subretiniano, se estava epi, intra. Então o OCT deu para dar uma ideia, tinha bastante bloqueio do sinal, mas é um dado diferente, assim, que a gente não faz de rotina aqui. Coincidiu de na época a gente está com o aparelho disponível. Legal, um clássico, né? Homem, jovem, trabalhando sem óculos de proteção, martelando, e aí um fragmento de metal. Na maioria desses traumas penetrantes, ele entra pela zona 1, né? Vem machucando córnea, cristalino e tudo mais. Mas aqui, mostrando detalhes, esse paciente com 24 anos, sexo masculino, com esse trauma penetrante, e no exame ele tinha acuidade visual de 20/20, né? Isso é até incomum pela gravidade do trauma, é um pouco de sorte, né, Lucas? É até difícil de convencê-lo a fazer cirurgia, né? Que, assim, até a imagem ajudou a mostrar que realmente tinha um pedaço de metal dentro do olho, porque a visão dele era normal. Ele, não lembro bem, mas ele chegou no dia ou no dia seguinte ao trauma. E aí realmente abordar um paciente 20/20 tem todas as suas peculiaridades, né? Assim, a gente Só para entender orientou. mais detalhes, ele tinha um corpo estranho intraocular que entrou pela pars plana e ficou autocelante, foi isso? Então, no exame de biomicroscopia, até um dado importante para o pessoal, não tanto da parte de cirurgia, mas de pronto-socorro, né? Então ele chegou com essa história de trauma. A princípio, o segmento anterior era completamente normal. Tinha uma área, uma possível laceração conjuntival com alguma irregularidade assim na esclera, bem perilimbar, mas mais para a região da pars plana. Aí foi optado, como a gente faz de rotina, dilatar, aí que foi visto esse corpo estranho. Aí fizeram na época tomografia de crânio, essa rotina do nosso pronto-socorro aqui da escola, mas exatamente isso, ele não tinha nenhuma perfuração corneana e a princípio cristalino também sem lesão de cápsula anterior ou posterior. É muito azar e muita sorte ao mesmo tempo, né? É, É, e outra coisa que eu ia comentar na propedêutica desse paciente, né, que o raio-x e a tomo ajuda bastante nesse caso de metálico, mas lembrar que a ressonância a gente não pode pedir, porque existe a chance de mobilização, né? Se tem uma suspeita de um corpo estranho metálico, não usar a ressonância como. Bom, vamos continuar o vídeo. Então, ali mostrando a foto, né, de grande angular, onde ele estava, na média periferia. E aí, aquilo que você falou, né, vocês tinham acesso a um OCT que vocês conseguiram chegar ali e avaliar onde estava o corpo estranho. Muito legal isso também. Isso mexe com o planejamento cirúrgico, né? E sim. até de que maneira, onde que você vai mexer ou não, como é que você vai tirar ou não. Você consegue lembrar quanto tempo fazia que esse corpo estranho estava lá? Quanto tempo do trauma? Poucos dias.
2 dias, talvez, muito pouco. 2 dias, bem rápido. E não foi feito nada de antibiótico na primeira abordagem. Ele estava autocelante, sem sinal nenhum de Essa é a inflamação. primeira abordagem, na verdade. Uhum. Ele não teve cirurgia antes dessa. É legal, é um caso que discute-se muito, né? Quando tem um trauma penetrante, um trauma aberto, especialmente quando não está autocelante, assim, de como que a gente deve fazer a primeira abordagem. Se deve logo fazer vitré logo de cara, ou se a abordagem inicial é fechar o olho, fazer antibiótico profilaxia e depois, num segundo momento, fazer a vitrectomia. E tem estudos recentes comparando esses detalhes e que quando a gente tem a vitrectomia logo de cara, é uma abordagem interessante. Esse tipo de trauma que entra com energia muito forte, né? Às vezes ele está menos propenso a ter endoftalmite mesmo, né? Porque acaba que entra um corpo Ele estranho evita, né? externo, né? A gente, no geral, costuma abordar segmento anterior aqui, pelo pronto-socorro, e eventualmente eles chamam a gente depois de ter suturado córnea, esclera. Esse foi um Mas caso atípico que eles optaram por discutir direto, porque não tinha muitos achados não além tinha. do corpo estranho intraocular, então aí eu fui direto para a retina. Mas não é o comum, aqui pelo menos não é o comum, não. Você lembra do planejamento cirúrgico? O que vocês discutiram nesse caso de Então, na época, a gente, até o Dr. Rodrigo Brandt, que na época que estava orientando a gente, foi inclusive num das cirurgias da época do CIMASP do ano passado. Sim. Então, a gente ficou na dúvida se a gente fazia uma peritomia para fazer uma exploração. Ele examinou junto com a gente, acabou optando por já colocar os trocáteres mesmo, sem exploração, porque o olho parecia bem tônico, não estava nem um pouco hipotônico. O cristalino Uhum. parecia bem transparente, sem nenhuma lesão, íris também sem nenhuma laceração. Aí a gente acabou introduzindo os trocáteres mesmo de forma tradicional. No caso aí foi 25 gauge, tentando tunelizar um pouquinho, pensando que talvez ele fosse ficar no ar ou no gás, eventualmente, para ficar o mais autocelante possível. Mas foi basicamente isso. A gente ficou na dúvida o quão fácil seria para ele ser retirado, e o planejamento, como vai mostrar no vídeo, seria a princípio tirar pelo segmento anterior, para não Uhum. precisar fazer um pertuito escleral maior ou algo nesse sentido, abrir a esclera. A lesão autocelante aqui, nasal? Aí mais ou Nessa. menos que a gente imagina. Certo. Mas assim, a gente, na maioria dos casos, mexeria na região, mas na época o orientador, e assim, no fim, com toda razão, a gente optou por seguir sem explorar a região. Certo. Então é Fazendo aqui, então primeiro. fazendo a Rex, um cristalino transparente, né? Tem essa questão que, tirando pela região do segmento anterior, você vai deixar um paciente de 20 e poucos anos pseudofásico, né? Então, teoricamente, se você for para a abordagem pela remoção via escleral, você vai preservar o cristalino. Então, tem esse ponto também, né? De se pensar, que é um paciente muito jovem para agora ficar pseudofásico. Mas a gente ponderou, a gente achou que fosse a melhor abordagem. Assim, é o nosso padrão, no geral, dos corpos estranhos abordar por retirar pelo segmento anterior. Depois de visto já a cirurgia, que foi tudo bem, é fácil dar essa opinião, assim, de, dava para tirar pela esclera, fazer uma incisão e tirar ali pela pós plana, talvez, né, mas a gente não sabe o que esperar nessas cirurgias do trauma, né, um paciente jovem, às vezes a hialóide é muito difícil de desgrudar, você não sabe exatamente como é que está a base, porque ele entrou ali perto da pós plana, pode ter rasgado a base, e Sim. você precisa tirar, remover todo o vítreo, bem periférico, então eu concordo, eu acho que diante da gravidade de um trauma e do risco da toxicidade por ser um corpo estranho metálico que precisa tirar, da responsabilidade de ser um olho 20/20, eu acho que vai com todo, vai pensando no mais difícil e tenta resolver, né? Sim. Concordo. E aqui deixando por enquanto ainda o mantenedor, né? Aí basicamente só para tirar esse resto de córtex, Uhum. aí acho que na sequência vai mostrar que foi. A gente não faz isso de rotina, mas foi uma ideia da época de corar a cápsula posterior com azul. Então, sinceramente, não tinha visto muitos vídeos disso, mas foi uma ideia que no intraoperatório pareceu que funcionou bem. Então a gente jogou o azul, corou teoricamente um pouco melhor a cápsula posterior. Aqui a gente está injetando é, tá perfurando a cápsula posterior com uma agulha de insulina mesmo, e ela tá acoplada numa cânula de metil.
Então a gente consegue jogar um pouquinho de metil ali para região posterior para dar um pouquinho mais de suporte para essa rexis posterior que a gente vai fazer na sequência. Então, Sim, legal, ótima ideia. E na aí sequência aqui você foi abre. feito, isso, aqui foi feito com cápsula Rex, com a Inamura, mas grande maioria dos casos a gente faz até com o próprio vitreófago mesmo, que dá mais um pouco mais de segurança, talvez uma visualização até melhor. É. Tem que tomar cuidado só para não exagerar no tamanho, né? Isso. Não subir muito vácuo, mas funciona bem também. É. E de que lembrar que, teoricamente, você quer pôr a Lil naquele espaço. Então, idealmente, você preserva o saco e põe a Lil no saco. Se você fizer muito grande, você vai ter que pôr no sulco e capturar o corpo. Então, exatamente. Aí aqui foi optado por colocar chandelier, mas a gente não faz de rotina nesses casos. Aí foi corado a Yaloid com a triancinolona, que foi feito DVP. O DVP foi mais fácil do que a gente imaginava pela idade do paciente. Então, Uhum. correu bem, assim, deu para ver bem. E assim que subiu a Yaloid, o corpo estranho já se soltou junto. Então, ele provavelmente estava ali sub-aloide ou sublimitante, talvez, e mobilizou. Mas ele não estava intraretiniano a princípio. Aqui você pegou um probe de 23, que é mais durinho do que o 25, né? Para fazer. Ah, sim, não, na verdade, até foi é um de 25 mesmo. É o probe que veio no kit. Ah, o de É, 25. acabei Ah, colocando aí de forma errada, mas é um probe de 25 que às vezes quando não tá com a chandelier ou tá uma indentação mais difícil, mas para demonstrar de dentar com a própria probe ou com o identador e o probe ao lado de iluminação. Então você é. consegue ver bem assim. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que em alguns momentos da cirurgia ajuda bastante no contraste ali. Você consegue ver o vítreo da base melhor, né? O de Às vezes até 23 é com mais fácil de chandelier. fazer. O de É, 25 eu faço exatamente isso. Eu pego o indentador e junto com a iluminação seguro os dois. E aí só não dá para ficar raspando, igual a gente faz com o né, depressor escleral, de ficar deslizando. Você vai tem ter que que ir sair e entrar, mudando né? de ponto a ponto, né? Exato. Mas muito bom. Então aí realmente fazendo o shaving da base vítreo, enquanto o corpo estranho está aí. Aí é uma parte, teoricamente, eu acho que mais polêmica, assim. Idealmente, eu acho que talvez revendo o caso e tudo, é que na hora a gente realmente estava bem seguro que ele estava bem móvel, estava fácil de ser capturado. Então, eu acho que a gente poderia, duas coisas, ou ter entrado com uma pinça mesmo de retina e pegado ele com pinça, com um movimento um pouco mais delicado, e talvez ter colocado um perflur para proteger a mácula e mobilizar ele para a região mais periférica. Mas aí a Uhum. gente acabou optando na hora mesmo por aspirar ele para a ponteira do próprio probe do vitreófago. É. Um cuidado que tem que tomar com esse tipo de corpo estranho, que é muito fininho e metálico, é que às vezes o perfluor passa por cima um pouquinho dele, ou ele fica preso bem na margem do perfluor Nossa, exato. e pode até fazer rotura, né? Então, Sim. uma terceira opção seria a pinça imantada, nem todo mundo tem, nem É, todo serviço tem, que daí você conseguiria grudar com o imã ali. Né? acho que essa seria a ideal mesmo. Uhum. E aí uma coisa da prática, acho que sempre orientar quem está com você para desinverter o micro, pelo menos quando não está no Ingenuity, né? Que às vezes você sobe com o corpo estranho, mas você esquece o que você vai fazer na sequência. Então, você tem que desinverter, acender a luz do micro, tirar o Sim, Bion. Então, só para colocou ele ali né, em cima da íris e com a McPherson você puxou, você vê que ele até esfarela um pouquinho, né? É, ele tinha uma capa assim, meio. Aí Então, aqui mostrando ele. ele não era tão grande e ele entrou É, exatamente na paz plana, ainda bem, né? Que não era um fragmento cara, a muito gente ruim. dentou tudo, sinceramente, olhando através da vitrectomia, a gente nem conseguiu achar o ponto de entrada, sinceramente. Sim, Então, assim, não tinha rotura periférica. A gente fez laser ao redor, em toda aquela região, para edema, né? prevenir qualquer tipo de. Tinha bastante isso, commotion na região. E Ah, aí foi implantado ali no saco mesmo. é No 3. legal, muito bom. Aí acho que de coisa final, a questão da Lil sempre entrar numa cirurgia dessa com Lil 3 peças, não, nunca entrar pensando em usar peça única, que provavelmente a chance de você ter que colocar no sulco é muito grande. Sim. E aí a gente optou por deixar no ar. Mas até em alguns chefes, assim, a gente tem escutado, queria saber a sua opinião,
muita gente deixa alguns casos de corpo estranho no óleo, porque tem uma taxa de descolamento alta, mesmo sem rotura e sem DR. A Eu gente acho, realmente não deixa, mas eu já ouvi muita gente que deixa. não, eu acho que é uma decisão intraoperatória. O caso foi totalmente liso aí, sem Então, ruptura, não tem porquê, né? também não acho que tem porquê. Tem, não tinha nada para você pensar em infecção, porque o óleo, Sim, teoricamente, tem um pouquinho o risco ali de você ter um uhum, processo infeccioso. Não tem rotura. Então você conseguiu tirar, descolar a hialoide. Eu não vejo muito motivo para deixar óleo mesmo. Não. Deixaria, igual vocês fizeram, deixaria A mesmo. E também sim. não precisa suturar. E a gente optou por nem abordar. E a gente, no fim, acabou injetando moxifloxacino na câmara anterior só. Não fizemos nada além disso de prevenção de endoftalmite. E o paciente evoluiu bem, não teve nenhum problema mesmo. Muito bom. Nesse caso, ir preparado, né, para se precisar fazer um Fortaz, Vanco, né, ceftazidime e Exato. Vanco. Nesse Tinha caso, a gente tem tudo. que ter disponível no centro cirúrgico. Mais uma vez, uma decisão intraoperatória, viu que estava tudo bem, não tinha sinal de vasculite, não tinha sinal de vitreite, tudo, só com antibiótico profilático. Sim. Muito bom, Zago, muito bom mesmo. Eu gostei desse caso desde a primeira vez que eu vi você apresentando ali, e aí por isso que eu te convidei para participar. Achei um caso fantástico, bem ilustrativo, com muita coisa para discutir. E queria agradecer mais uma vez, né, te Não, eu que parabenizar, agradeço. parabenizar a equipe Precisando, toda pode. da escola que te ajudou nessa cirurgia e, e agradecer. Não, beleza. Agradeço o convite novamente. Pode contar. O que precisar, pode chamar. E é basicamente isso mesmo. A grande, acho que, mensagem é ir preparado para tudo, assim, igual você falou, até para antibiótico intravítrea no fim, ter pelo menos reservado para você. Legal, esse foi mais um Orbit Tips. Obrigado a todos que assistiram e quem quiser participar, lembre-se, é só entrar em contato com a gente, mandar os vídeos e a gente marca um dia para discutir os seus casos cirúrgicos aqui. Um abraço a todos, um abraço, Zago. Opa, valeu. Tchau, tchau.